Boa noite para todos, muita paz, muita alegria, que Deus abençoe as nossas opções, principalmente a mais acertada, de que é o estudo e o conhecimento da doutrina espírita. E com essas palavras iniciais, nós iniciamos, dando o pontapé inicial, trazendo aqui um tema muito interessante. Primeiramente, a felicidade de estar aqui com todos, tantos amigos, tantos conhecidos daquele tempo nosso de Matias Barbosa, quase 50 anos atrás, né? Quando aqui chegamos, um pequeno, com a cabecinha raspada, soldado do exército, e viemos aqui conhecer a nossa companheira, e já estamos aí com quase 50 anos de convivência. E quem fez o casamento está aqui sentado aqui, ó. Nessa. Mas é muito bom estar aqui. E esse sonho aqui, meus irmãos, antes de entrar no assunto, que o assunto é interessante, eu já falei com a Tereza uma época que eu estive aqui, um sonho, falei com o Gilson também, um sonho nosso ter essa casa espírita aqui, ter esse trabalho aqui na cidade de Matias. Tivemos tanta dificuldade, nós tentávamos, conversávamos com as pessoas, e era difícil. E depois, quando você vê, chega aqui, vê uma casa bem montada, arrumada, com tudo direitinho. Depois vê lá o trabalho do Justo, foi a terceira casa agora também que já tem aí, né? E quem sabe mais para frente outras casas também teremos. Por quê? A doutrina, então, ela é dinâmica. E nesse processo dinâmico, o Espiritismo traz para nós o quê? O conhecimento, uma base estrutural fundamentada em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados e na comunicabilidade dos espíritos, entre o nosso mundo e o mundo espiritual. Então, uma doutrina como essa, que já está lá com seus 161 anos de fundação, de um trabalho criterioso, pedagógico, de Allan Kardec, a gente se sente feliz. E essa felicidade se transporta aqui para nós, a partir do momento em que nós entendemos que é uma doutrina transformadora. O Espiritismo não pode se somar como se fosse uma religião, como as demais que estão aí, que nós respeitamos, adotamos e temos por ela o maior carinho possível. Mas o Espiritismo ele vem trazer um processo de diferenciação, que é o conhecimento da racionalidade. Partindo de um princípio ético e moral fundamentado no Evangelho de Jesus, o Espiritismo tem na base sua primordial, que é a obra primeira, que é o Livro dos Espíritos. Ele tem toda a fundamentação lógica de uma filosofia espiritualista, que esse livro representa para nós o maior tratado de filosofia espiritualista que o homem conhece. É o Livro dos Espíritos. E nascido naquele dia 18 de abril de 1857, lá na França, em Paris, né? Na livraria do senhor Eduardo Denty, estava lá na galeria, estava lá na vidraça, aquela obra, senhor Allan Kardec. Quem é Allan Kardec? Né? Quem era aquela pessoa tão importante que estava ali fazendo o livro? Ninguém conhecia no mundo literário francês. E lá apareceu Allan Kardec. Era um grande professor, aluno de Pestalozzi, que mudou o seu nome, tirou o seu nome original e colocou ali um pseudônimo para justificar uma reencarnação anterior lá entre os druidas, há muito tempo atrás, nas antigas Galhas, atual França mesmo, lá, a sua terra, né? E Allan Kardec, então, começou ali um livro com 501 questões, e esse livro veio a fundamentar-se no maior tratado de filosofia espiritualista que o homem conhece. E por que falar nisso? Porque nós estamos aqui no processo de transição planetária. Esse trabalho aqui, meus queridos amigos e irmãos, meus senhores e senhoras, meu querido povo de Matias Barbosa, esse trabalho está fundamentado no livro do mesmo nome. Eu acho que vale a pena, nós temos lá em Juiz de Fora, tem na Livraria Espírita Cristã, é do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo Franco. Esse é um dos livros mais sérios que apareceram nos últimos 20 anos da psicografia do Divaldo. Todos eles são importantíssimos, cada um cai para um lado específico. Esse é um trabalho que traz dados interessantes, estatísticas, é como se fosse o IBGE do mundo espiritual. E ele mostra detalhes riquíssimos e importantíssimos, que é exatamente o que está acontecendo hoje. E vocês vão ver, a partir de agora,
como é que a transição planetária se faz. Aí eu pergunto a vocês, por que o mundo está tão difícil? Se vocês olharem agora, pegar o controle da televisão, ali está uma televisão, vamos ligar ali no jornal, os 3 jornais grandes que tem no Brasil, nas 3 grandes emissoras, se você apertar o controle e mudar de uma para a outra, você verá as mesmas notícias. Um mundo conturbado. Você vai lá na questão da Síria, a Síria está lá, aquele desafio, né? Nós vemos aqui o nosso Brasil, coitado, de cabeça para baixo, né? Não é o que está acontecendo aí? Nós vemos países aí, o Haiti, países com dificuldades imensas, a nossa querida África, tão sofrida, com tantos problemas, e a questão dos maiores, os donos xerifes do mundo, que são os americanos, estão lá, promovendo as guerras, as confusões, as situações anacrônicas que nós nunca desejaríamos para ninguém. Então, se você for olhar, observar bem, o mundo passa por uma diretriz de conflitos, de dificuldades. Então, tudo isso é um processo evolutivo que não pode mais tardar-se. Chico Xavier tem várias mensagens, ele tem coisas importantes que ele deixou aí, e a gente sabe disso. Então, todas essas transformações que você vai estar vendo hoje, nós estamos assistindo hoje aqui no nosso Brasil, principalmente no nosso caso, mas no mundo de um modo geral, você vai sentir, vai notar que é uma transformação. Vou dar um exemplo pequenininho, hein? A família. A família que nós tínhamos há 50 anos atrás, você não tem mais hoje. Os padrões mudaram, né? As dificuldades jurídicas em torno da família mudaram. Hoje nós temos tudo isso aí que você está vendo, de coisas diferentes, que até então não se aceitava. E nós fazemos uma análise muito criteriosa disso aí, através da sociologia, que é a nossa carro-chefe do nosso estudo acadêmico, e tem que mostrar que nós temos uma sociedade hoje diferente, uma sociedade que parte por dificuldades imensas. Quais são elas? As dificuldades do relacionamento. Nós temos um mundo hoje altamente informado, com informatização do mais alto gabarito que você pode imaginar. Você pega aqui o WhatsAppzinho, você fala com qualquer lugar do mundo. Você joga lá num segundo e você não sabe por onde que aquela mensagenzinha saiu do aparelho e foi lá no satélite e atingiu lá o objetivo onde você mandou, né? Então esse é um exemplo pequenininho que a gente está mostrando. Então todo o desenvolvimento do mundo, tudo que o mundo tem de grande, de importante, está com uma tecnologia avançadíssima, mas pobre de amor. O Evangelho de Jesus consagra para nós uma coisa importante. O que é? É que o amor deve superar, deve estar à frente de tudo. E o amor está ficando para trás. As questões do Evangelho têm ficado como subalternas. E as questões da tecnologia, do avanço científico, têm ficado à frente. É claro que precisamos do avanço, sim, mas que o Evangelho pudesse trabalhar junto. Essa é a grande dificuldade. Então vamos começar a mexer aqui no nosso trabalho? A época, eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando. Me desculpem, meu irmão, mas meu pé aqui não está muito bom, não. O meu pé está igual ao meu time. Então vocês me perguntam qual que é o meu time, não, né? O Vasco da Gama, né? A época atual, eu estou achando que está um pouquinho claro lá em cima. Acho que assim, não, está bom. É de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando, cada uma no mundo, pelos caracteres que lhes são peculiares. Esse aí é um pequeno extrato da Gênese, um dos livros muito importantes, que nós às vezes estudamos pouco na doutrina espírita. Deve ser lido. É um livro de base, um livro científico, um livro muito interessante. Então está ali a citação da Gênese, onde está. E o que é que ele está dizendo ali? É que uma sociedade com caracteres antigos está sendo devagarzinho, né? Ela está sendo já deixada de lado, e uma nova sociedade com nova mentalidade está surgindo. Se você for analisar isso aí, pega uma criancinha de 3 anos, menininho ou menininha, dê a ele um computador, dê a ele um celular, converse com ele certas coisas, ele vai dar show em você. É ou não é? É assim? Vocês concordam comigo? São espíritos que estão reencarnando agora de qualquer jeito? Não.
Esse pessoal ruim que reencarna aí, que põe às vezes um colarinho branco e começa a fazer coisa errada, esses não voltam aqui no Brasil tão cedo. E nem no mundo também vão ter dificuldades. E nós vamos saber aí da agora para frente como é que vai ser isso. Vamos ver então aqui. O que é transição? É esse período assinalado por alterações físicas e morais para a mudança de padrão da Terra, de planeta de provas e expiações, que é o nosso caso agora. Estamos no estertor, na língua portuguesa, isso quer dizer, está no finalzinho, quer dizer, no fundo do poço, né? Na língua portuguesa tem essa conotação. De provas e expiações para o planeta de regeneração, um mundo mais feliz com predominância do bem. Porque até então, se você analisar friamente, a predominância é do mal. Não que o mal esteja vencendo, nada disso. Deus é muito superior, a espiritualidade cura de tudo. Mas as tendências são o quê? Da pessoa passar a perna no outro. A famosa lei do Gerson, né, que foi nos anos 70. Vamos levar uma vantagem em tudo. E a gente está vendo aí, é só olhar a televisão, você volta à televisão, você leva susto quando você vê os telejornais. Porque são coisas que você nunca poderia imaginar. Aí você vê lá o tal de tsunami, nós vamos falar daqui a pouco. Por que aconteceu o tsunami? Quantas pessoas desencarnaram num momento só? Né? Quer dizer, uma situação difícil, e tudo isso tem a sua razão de ser. Mas, está dando para entender, gente? Então a transição é isso. Planeta de provas e expiações nos seus momentos finais e o planeta de regeneração nos seus momentos iniciais. É uma mudança de como se muda o equinócio, 21 de setembro e 22 de março. Né? Mais ou menos uma mudança radical, até no eixo da Terra, que vai acontecer também. Então vamos lá. Quem que anuncia essa mudança, essa transição e esse trabalho? Isso aqui, gente, é trabalho dos espíritos. É um trabalho feito por Manuel Filomeno de Miranda, uma das mais sérias entidades espirituais que nós temos no nosso orbe aqui do Brasil, e ele vem falar isso. Primeiro, o calendário maia. Eu tenho lá em casa, o calendário maia. É uma roda, né? E tem ali a plantação, quando havia a fertilidade da terra, a fertilidade das mulheres, onde havia a mudança de sol, mudança de lua, tempestades, tudo estava previsto naquele calendário maia. Um trabalho fantástico de 3.000 anos. Já era um conhecimento imenso para a época. Ele anunciava que numa certa época haveria uma mudança no padrão comportamental e físico da Terra. O que nós estamos vendo? Comportamental e físico. De vez em quando, demos aí 2 anos atrás uma seca imensa, né? Não foi assim? Agora, graças a Deus, choveu bem, graças a Deus, choveu muito. Mas houve alteração nas geleiras, quer dizer, tudo isso faz parte. Mas Deus então esqueceu, Deus perdeu o controle. Uma senhora falou comigo outro dia lá no consultório médico, Deus então perdeu o controle da Terra. Não, nada disso. Ele tem um controle muito mais do que nós imaginamos. Nós é que perdemos a ética e o bom senso em relação às coisas da Terra. O homem que perdeu. Na ganância do ganhar, do ter e não querer ser, cria-se o embaraço. Né? Então vamos lá, Nostradamus, a gente está só citando como exemplos da vivência da Terra. Ele era um médium, né, muito interessante na época que ele viveu, e ele deixou muita coisa que está acontecendo hoje. Né? Edgar Cayce, um dos maiores médiums que teve lá nos Estados Unidos, depois viveu na Inglaterra, ele tinha também previsões importantíssimas e era espiritualista. O profeta Isaías, está lá no Antigo Testamento, fala coisas fantásticas do que está acontecendo hoje. Enoque também, com previsões importantes, inclusive sobre a maldade do homem, a vingança que a pessoa pode ter, o ódio que vive nas pessoas ainda, né? Tudo isso está lá. E a citação mais importante são as duas de baixo, que é o Marcos capítulo 13, que você deve olhar depois lá no Novo Testamento, e o João Apocalipse. Toda a estrutura do Apocalipse, toda ela é pautada no que está acontecendo hoje. Então estão aqui as referências dos múltiplas situações, e a gente sabe então o que a gente está vivendo e que vai viver. Aí vem a pergunta: em que níveis se darão os acontecimentos? Em 2 níveis, no nível físico e no nível moral. No nível físico, número 1, está ali, no clima, alteração na massa do movimento da Terra também, na inclinação do eixo da Terra e os fenômenos sísmicos. Eu estou falando mentira? Não.
O Manuel Filomeno falou a verdade? Falou. Não é isso que está acontecendo? Você vê aquela seca no Nordeste. Quem já viu lá os nossos irmãos nordestinos? Que luta que é aquilo ali, meus irmãos. Que coisa terrível. Agora choveu um pouquinho, eles estão felizes da vida lá. E no lugar, e próximo ao litoral, quer dizer, trazendo ventos com chuva, poderia trazer, e não entra chuva ali, né? Tudo isso é um processo. E aquelas pessoas que reencarnam ali, estão comprometidas com aquela situação climática que está ali. Não é isso mesmo? Depois vem o nível moral. Aqui então já é muito mais importante. Vem o chamado despertamento, vem a reflexão moral e espiritual do indivíduo. Ou seja, essa mudança tem que haver para que haja um despertamento, para que a pessoa seja sacudida, seja alfinetada, para poder ver que está vivendo uma vida muito boa, não quer abrir mão da sua zona de conforto, né? Quando a gente fala que vamos fazer a campanha do quilo, né? A gente faz muito lá em Juiz de Fora, lá em Piqueri, a gente faz também, lá é pequenininho assim, a gente faz também. Então, eu não posso hoje, hoje eu vou receber um parente, hoje tem a última capítulo de manhã, tem a corrida da Fórmula 1, então tem um jogo, não sei o que lá e tal. Então, gente, está na hora de deixar essas coisas de lado, não vamos deixar de fazer o que a gente quer, vamos fazer sim o que a gente pode fazer, sem prejuízo aqui do nosso trabalho. Esse trabalho aqui é muito importante, é um trabalho que não vai exigir tanto da gente, vai exigir amor, sacrifício e boa vontade. Né? E aí vem, então entenderam o nível físico e o nível moral. Agora vem aqui uma surpresa, vocês vão ver que interessante. Vocês querem que eu mostre? Aqui não vou mostrar não, hein? Os 2 ou 3 próximos aqui começam a mostrar a verdade. Não vou mostrar não. Pode mostrar? Olha. Vamos lá. Quando se dará a transição? Já vivemos esses dias, tá? Não vai ser daqui a 30 anos, 50 anos, não. Já vivemos esses dias. É aquilo que eu falei com você. No meu tempo, eu era menino lá, eu fui criado em Piqueri uma boa parte da minha época, da minha vida. Então, o avô chegava, batia na mesa, estava aquela mulher brincando, neto, aquele monte de criança, 16 filhos, aquela coisa toda. Eu era um dos netos, a minha mãe é a segunda. Então tinha os netos, juntava aquela criançada, aquela coisa bonita, né? Aí o avô chegava, batia na mesa e falava assim: agora almoço. Você ouvia a abelha voar. Seguramos 20 moleques lá, que nós éramos levados, ninguém era santinho não. E ele segurava a gente na conversa. Todo mundo vai almoçar. Ele é o fundador do Grupo Espírita de Piqueri em 1947. Ele e o avô do doutor Biratã, que vocês conhecem, médico que deve ter vindo aqui já. Médico de Juiz de Fora, grande amigo nosso. Os dois foram pioneiros lá na cidade. O meu avô era um homem duro, era um homem assim forte, né? Falava, a sua palavra falava. Agora hoje você chega, e nós chegávamos perto dele, era obrigado, benção avô. Era bonito, né? Benção avó. Aí de nós, se não tomássemos a bênção da vovó ou do vovô, a gente levava um puxãozinho de orelha. Hoje mudou, né? Mudou o negócio. Essas coisas mudaram. Mas os dias são outros. Vivemos novos dias. São momentos significativos, anunciadores das grandes transformações que vêm apresentando mudanças, claro, né? Mudanças radicais na paisagem, no comportamento, na estrutura social e espiritual do orbe terrestre. Gente, isso aqui é verdade. Eu vou dizer que a nossa sociedade hoje não é a mesma, claro que não é. Mas evoluiu muito, evoluiu. Temos hoje uma eletrônica, eu já falei aqui, fantástica, que faz de tudo que você quiser, aparece. Tudo tem, né? Você é monitorado por satélite, etc., está tudo direitinho aqui. Mas e por que tudo isso está acontecendo? Bom, uma parte a espiritualidade tem razão, que tem que fazer o homem evoluir também materialmente. Porque a evolução ela se faz material e espiritualmente. Ela tem duas faces, né? Temos que evoluir também do ponto de vista material, claro, para poder crescer. O avanço da medicina, para mim, é muito importante para todos nós. Você pega um aparelho de ressonância magnética, você fica feliz de ver aquilo ali. Gente, isso aqui há uns anos atrás, ninguém acreditaria que você falaria,
falasse que tivesse um aparelho desse hoje. E está aí reprovando muita coisa, melhorando, e por aí afora. Mas o homem continua vazio. As pessoas estão utilizando pouco o amor. Esse aqui também é interessante. Qual a finalidade das grandes calamidades? Aqui eu já estou falando, é verdade. Já são as calamidades. Né? Você vai ao Rio de Janeiro, uma cidade belíssima, todo mundo aqui conhece o Rio de Janeiro, né? Há uns tempos atrás a gente ia lá para ver o jogo do futebol lá, ou ia visitar os parentes que tinham lá. Você ia, voltava, era coisa maravilhosa. Saía daqui de manhã, pegava a praia e voltava à noite. Você pode fazer isso agora? Está difícil. A cidade cresceu, tem mais de 6 milhões de habitantes, é o Grande Rio. Tudo bem, eu até concordo. Mas e quando acontecem essas dificuldades que tem lá? As calamidades diárias de segurança, de violência, situações outras tal, que ninguém consegue explicar. Não é? Aí vem, qual a finalidade de tudo isso? Convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. Nós somos espíritos encarnados, somos espíritos que estamos aqui agora revestidos de um corpo material, transitoriamente vivendo nesse corpo, né, passando pelas dificuldades naturais, que a medicina já está trabalhando muito para nos dar uma sobrevida, além do que nós já vivemos. Né? Hoje você fala assim, eu tenho 70 anos, tenho 80 anos, você está novo, a pessoa fala, está mesmo, está conservado. Os cosméticos da Natura aí por aí fora vão ajudar muita pessoa aí. Mas não é só isso, né? Mas a gente tem que ver que essa vida carnal é pequena em relação à espiritualidade. Aí vem aquela grande frase, nós não vamos para a eternidade, já estamos nela. É diferente a conotação da palavra, a semântica muda um pouco aí, né? Eu não vou para a eternidade, eu já sou um espírito eterno, eu já estou na eternidade. Já vivi centenas e centenas de reencarnações e estou diante de milênios sem fim. Então a doutrina espírita me dá essa chancela, essa garantia, essa certeza de que eu não morro, eu não vou morrer, que eu vou apenas deixar esse corpo, e esse corpo volta lá para o túmulo e eu continuo a minha jornada rumo à espiritualidade, a um crescimento espiritual maior, e reencarnarei quantas vezes forem necessárias. Está lá na história do Nicodemos, né? Que até hoje muita gente não entende. Eu discuti outro dia lá no grupo um grupo de estudo que tem lá na universidade, que a gente trabalha a questão da morte, tudo, e o doutor Alexander, não sei se vocês ouviram falar, o doutor Alexander Moreira, é um psiquiatra espírita, está sempre falando lá, quando vocês puderem a oportunidade, vale a pena convidar aqui, o Alexander é muito bom, é uma simplicidade, um homem fantástico, e ele faz o trabalho exatamente disso, pesquisar pessoas que tiveram questões próximas tiveram no CTI, numa situação difícil, e depois essa pessoa volta, e não consegue, e não desencarne, quer dizer, a pessoa permanece e vão contar o que aconteceu, o que ele viu. A maioria fica encantado com o mundo espiritual, porque tiveram uma visão tranquila. Então isso quer mostrar o quê? Que eu sou um espírito imortal, nós somos um espírito imortal. Né? O que é o espírito? É o princípio inteligente do universo, está lá em Kardec. Se eu sou o princípio inteligente do universo, eu sou imortal. Essa minha imortalidade me dá a garantia de que essa vida aqui é passageira e transitória. Está ali, ó, a transitoriedade da jornada carnal em relação à sua grande expectativa espiritual, que é perene. Vamos ver então. Aqui tem um negócio interessante. Aqui vocês vão perguntar, o que está acontecendo então, que vai acontecer, né? Quais são os sinais dessa transformação? Quer dizer, o que mostra que essa transição, ela aqui? Gente, vale a pena ler o livro até não é muito fininho, é um pouquinho grosso, porque o livro está tudo esclarecido, tudo certinho, tudo aqui está separado capítulo por capítulo, você vai ver toda a estrutura da movimentação que está aí. São as convulsões, o terrorismo, que é muito chato, né? É muito triste, eu não vou nem comentar. As leis arcaicas, leis que estão aí até hoje, que teriam que ser mudadas, as atrocidades, a violência, sensualidade, os escândalos oficiais, olha aí, ó, colarinho branquinho, é assim que a gente fala, corrupção, desequilíbrio no meio ambiente. Outro dia uma senhora me perguntou,
professor, como é que faz, para onde vai esse lixo todo que a cidade produz? Uma boa pergunta, né, gente? Menos de 10% é reciclado, 90% fica por aí. E não se sabe em que condições, né? É uma agressão ao meio ambiente. Novas epidemias, tem doenças que já tinham acabado e estão voltando. Está aí a vacina da gripe para os idosos, para as pessoas de um modo geral. É hora de vacinar, para se proteger. Drogas e viciações, as guerras, está aí, a ausência de ética, a moralidade, quer dizer, falta de moralidade, né? Seria complemento. E uma visível inversão de valores. Há uma inversão de valores muito grande, o Espiritismo é muito claro nesse ponto, que ele não quer que nós saímos daqui santos. Nada disso, gente. Eu não preciso pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, colocar debaixo do braço e ir ali para a praça, perto do mercado, ali no lugar mais, que tem mais gente aqui na cidade, né, mais movimentado, ali na praça, aqui na frente, e falar assim, vamos ler o Espiritismo, o doutor Espírito está aqui, não precisa disso. Não é isso. É você pegar esse Evangelho, colocar ele dentro de você, colocar dentro do coração, e no dia a dia você vai trabalhar as pessoas onde você estiver. Lá no nosso ambiente de trabalho, na escola, na casa, com aquela pessoa que trabalha com a gente, com aquele rapaz que vai entrar no ônibus na frente da gente, com aquele, antigamente tinha um trem aqui, tinha o Xangai, né? Entrava o Xangai cheio de gente, aquele negócio, aí um vinha, pisava no seu pé, aí você fala, muito obrigado, eu com esse pé meu aqui, gente, se me der uma pisada aqui, como é que vai ter? Então a pessoa, muito obrigado, pode pisar mais. Não é isso que se fala. O que a gente fala? O que as pessoas, de um modo geral, falam? Dá uma outra resposta, né? Então, a inversão de valores está acontecendo. Os padrões morais e culturais, os padrões culturais têm até sido muito elevados, muito altos, muito bons, né? Os padrões culturais têm sido ótimos, mas os padrões morais têm ficado para trás. E tudo isso faz parte de um processo de mudanças. Como o plano espiritual atuará na transição que está sendo feita? A transição já está em pleno funcionamento. Não se pode voltar atrás agora, não pode. Não tem jeito, é igual a roda gigante. Ela começou, ela vai girar, vai girar, vai girar, até que ela pare por um motivo de sair alguém ou entrar alguém, né? Mas é uma roda viva agora. Primeira parte. Espíritos evoluídos orientarão as ocorrências, já providenciando reencarnações programadas de seres comprometidos com o bem, para apressar o progresso moral e tecnológico também, né? Visando promover a fraternidade entre os povos. Então, aquilo que eu disse, eu conversei há pouco tempo tive a oportunidade de conversar com José Raul Teixeira. Vocês conhecem o José Raul Teixeira? Já viram livros dele? É um grande companheiro nosso lá de Niterói, ele é professor da UFF. O José Raul Teixeira também é um médium fantástico, uma criatura maravilhosa, um palestrante de primeira linha. O Zé Raul falou comigo há pouco tempo, numa oportunidade rara, que ele teve um problema de voz, aí teve um AVC, e ficou paralisado quase uns 2 anos, sem poder falar, agora já está normalizado. Numa dessas felizes oportunidades, tivemos um encontro com ele de 20 minutos, então eu fiz essa pergunta aqui, dentro disso aqui, dentro desse item aqui. Eu falei, como é que vai ser esse crescimento, essas reencarnações? Ele falou assim, já estão selecionando só entidades de alto nível que vão reencarnar. Não é qualquer espírito que vai reencarnar, no Brasil principalmente não vai, porque o Brasil foi tão sofrido, está passando por tantas dificuldades no nosso país, um país que foi programado para ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, como está lá na obra de de Chico Xavier, né? Que a gente vê lá, maravilhoso o trabalho, e tem se deturpado, caindo por atalhos, que nós não esperávamos que acontecesse isso. Então, essas entidades infelizes, que vieram para cá para ter uma missão, cumprir um trabalho nobre, e caem para um atalho de desvirtuamento, não poderão voltar mais para cá. E já estão fazendo uma seleção, uma peneira, para que reencarnem no Brasil só pessoas propensas ao bem, que venham trazer sim, o progresso tecnológico, cada vez mais, mas que venham trazer a luz da fraternidade, como o Evangelho de Jesus prevê, né? Então, quer dizer, a gente olha certas crianças que a gente está vendo hoje, gente,
você vê o menino já nasce um gênio, né? Não é assim? Pega esses pequenininhos de 5 anos para baixo aí, pega aí, vê o seu caso lá, né? Eu tenho uma menininha lá em Pequeri, que fica lá na casa da gente, na nossa, que a gente está lá, nos distrai muito. A mãe é ocupada, é cabeleireira, tem padaria, então manda ela para lá, nós ficamos curtindo a menininha. Ela é inteligentíssima, ela fala tudo. Um dia ela chegou para mim e falou assim: tio Gilmar, a minha escola, há 4 anos, a minha escola tem regras. Eu falei: que é isso, minha filha? Que é isso? Eu fiz de bobo, não? Não, a tia falou que tem que chegar no horário, que tem que lavar as mãozinhas antes de ir para a refeição, para a merenda escolar e tal. E falando coisas, ela conhece a letrinha do nome dela, Nicole, direitinho, e sabe tudo. E se você for olhar aí, essas crianças são diferentes. Já estão nascendo crianças selecionadas. E todos têm ali um grande papel social e moral para modificar a sociedade para melhor. Mas é importante que nós façamos a nossa parte, doando a eles o nosso amor e o nosso exemplo. Está aqui, a casa tem a escolinha, não tem? Aqui, ó. É o primeiro passo. Trazê-lo para uma coisa boa. Se é bom para mim, vai ser bom para o meu filho, para o meu neto, por aí fora. E vai. Isso aí é uma grande oportunidade, né? Segunda parte. Cientistas, antes de reencarnar, pesquisaram no campo da genética e da embriologia, preparando as novas reencarnações que acolherão no futuro próximo os mensageiros do amor e da misericórdia. Ou seja, até os cientistas que estão nascendo hoje, já estão nascendo aí cientistas que estão trabalhando doenças importantíssimas, do câncer, por exemplo. Outro dia eu ouvi lá, cuidando do glaucoma, lá no hospital em Juiz de Fora, lá da clínica de olhos, né? A médica falou comigo assim: nossa, já estão vindo, ela é meio espiritualista, eu já conversei com ela, dei umas conversadinhas com ela, aí me falou assim: já estão vindo aí, já estão descobrindo coisas fantásticas que há 20 anos nós não tínhamos no campo do estudo do glaucoma. O glaucoma cegava as pessoas, hoje não cega mais. Você usa uma série de colírios que são muito caros, mas você já está tendo um controle. Então, quer dizer, são espíritos novos que estão nascendo aí com essas novas situações. O pessoal da informática, eu sempre falo na informática, né? São pessoas que nascem com uma cabeça muito grande. E toda a engenharia, tudo que está aí é para fazer o bem. Quer dizer, então, coisas boas estão sendo preparadas. Mas aqui tem um negócio interessante. Preparando novas reencarnações que acolherão no futuro próximo os mensageiros do amor e da misericórdia, alterando os hábitos sociais, morais, culturais, inerentes à humanização inadiável da Terra. Por que inadiável? Não pode mais se perder tempo com ilusões. O próprio Major Viana de Carvalho, através do Divaldo Franco, uma frase mediúnica dele muito feliz, ele diz isso: não se pode mais perder tempo com ilusões. Acabou, gente. Não sei o que vai ser isso. Todo mundo tem que trabalhar, tem que procurar viver bem, ser cordato com seu amigo. Gentileza gera gentileza. Seja educado onde você estiver, com quem estiver. Demonstre a sua... Não exija, o André Luiz fala isso, não exija educação do outro, mostre a sua. Você vai ser civilizado. E o homem e a mulher civilizados são aqueles que conseguem falar: sim senhora, por favor, obrigado, até logo, com licença. O Espiritismo nos dá essa condição. Não quer que nós sejamos melhores do que ninguém, nada disso, mas que nós não sejamos pior do que ninguém também. Não podemos, né? Isso tudo é inadiável na Terra. Quantos espíritos laboram na grande transição? Segundo a informação do livro, a questão de 20 anos atrás, mais ou menos, quando foi planejado esse livro, quando foi trabalhado esse projeto, né? Aproximadamente 500 obreiros, espíritos do mais alto gabarito, retornariam à Terra para a preparação da nova era. Vieram à Terra, não só no Brasil, vieram no mundo inteiro, né? Você vê que de pontos em pontos, de lugares em lugares, existem pessoas muito importantes. Eu vou dar um exemplo aqui pequenininho, na área que a gente é muito pertinente a gente, a área da educação. A Coreia do Sul, a Coreia do Norte é belicosa. Vocês estão vendo lá como é que é, né?
diferente. A Coreia do Sul, ela é totalmente evoluída. Criaram um processo de educação nos últimos 25 anos que a sociedade da Coreia do Sul ela é muito inteligente. Tudo funciona, tudo é bonito, tudo é perfeito. Por quê? Investiram na educação. E é o segredo que o Brasil teria se fizesse o mesmo, mas não é. A educação lá é prioridade, aqui é subalternidade. Aí dá essa dificuldade que você está vendo aí. Gera violência, gera a contradição, gera o conflito, gera o desacerto. Né? E aqui diz, retorna até para a preparação da nova era, abrindo espaço para reencarnações em massa de habitantes do planeta Alcione, ou Alcione. Então, um planeta muito evoluído, próximo aqui à nossa constelação, próximo assim, é ali, né? Mineiro fala assim, é ali, né? Mas é bem assim, da nossa a esfera próxima, com o fim de fazer a Terra atingir o patamar de planeta de regeneração. Então, estão vindo entidades muito evoluídas, muito inteligentes, muito sensatas, né? Eu falo aqui um homem, o Steve Jobs. Alguém ouviu falar dele? Ele desencarnou agora há pouco tempo. Um dos criadores da informática também, uma pessoa maravilhosa. Um homem que morreu num câncer, ficou lá naquela dificuldade toda. Ele vivia a vida por amar as pessoas. Fazia que ele era um homem riquíssimo. Não se envolvia com dinheiro, não se preocupava com ter. Ele queria ser útil à humanidade. Um homem desse veio fazer uma missão muito grande. O pastor protestante Martin Luther King Jr. dos Estados Unidos, o que aquele homem sofreu? Hein? Vocês estão sabendo, né? Foi tão difícil, tanto perseguido, a perseguição racial nos Estados Unidos, uma coisa terrível. O nosso querido Mandela, também, quanto sofrimento, 27 anos preso, por troco de nada. A gente vai lá na Madre Teresa de Calcutá, aquela figura belíssima, né? Que amava num país totalmente místico, que é a Índia, né? Ela decidiu o amor por Jesus com toda aquela simplicidade. No Brasil, nossa querida irmã Dulce, belíssima, humilde, fininha, aquela mulher magrinha, vivia o amor, vivia a caridade. O nosso Chico Xavier, não precisa falar mais nada, né, gente? E quantos mais aí no nível desse? O Gandhi também, com aquela sua expressão de não violência. São pessoas importantes que vieram trazer uma transformação, mas eles vieram um pouquinho antes. Agora já estão vindo os novos que vão fazer uma modificação maior para alijar o mal da terra, que não vai ser fácil, não vai ser de um dia para o outro, não. E aqui diz, fazer a terra atingir seu patamar de regeneração. Outras caravanas já haviam visitado a terra, com o mesmo objetivo desde a década de 70. Aí, diz o Chico, num dado momento, que em 1947, 48, ele recebeu essa incumbência teve essa mensagem, essa informação, mas ele segurou isso, ele não soltou. Soltou depois, em 1957, praticamente 10 anos depois, que já estavam sondando a Terra para receber reencarnantes valiosos, intensificando o intercâmbio com os mundos elevados. Então começaram a vir espíritos elevados, com grandes conquistas, com grande conhecimento, e com modificações para o amor, para o bem, para a paz. Só que alguns se perderam, chega aqui na Terra, o corpo físico abafa, né? E perde-se o grande valor que teve para fazer, não fizeram. Mas milhares de outros grupos de benfeitores também agiram na implantação desses novos tempos, visando sempre a evolução espiritual da Terra. Porque a evolução material, não precisa falar que ela é muito boa, está muito grande, vocês sabem disso, é só vocês olharem. Você entra no avião hoje, gente, quem viu aí esses aviões mais modernos, o avião é muito seguro. Mas é perigoso, aquilo não tem nada, aquilo pode cair. Tudo bem, acontece acidente de todo jeito, mas já viram a tecnologia do avião, a comunicação do avião, como é que se faz com a torre, que coisa importante. Um controlador de voo, é muito bonito aquele trabalho dele. Ele vê os pontinhos na tela e manda o avião descer certinho na hora certa, na coordenada certa. Quer dizer, tudo é evolução, é muito grande. Mas por que o homem continua com tanta evolução e tão carente de amor? Com tanta falta de solidariedade? Essa é a grande transição, o grande problema da evolução espiritual da Terra. Com que objetivos a espiritualidade atua?
Essa é uma boa pergunta, né? Será que os espíritos estão deixando correr solto? Estão deixando, agora nós perdemos o controle, nós vamos deixar o negócio rolar. Não é assim. Em primeiro lugar, eles fazem um atendimento às vítimas das grandes catástrofes, terremotos, de tsunami, furacões. Para que aquele tsunami lá na Indonésia acontecesse, vocês viram uns anos atrás, que estava assim ao mar normal, um dia de sol bonito, de repente o mar veio se revirando e veio trazendo, o pessoal correu, e aquilo naquela praia, naquela extensão de terra ali, aquilo foram não sei quantas mil pessoas, ninguém sabe ainda até hoje direito a quantidade de pessoas que desencarnaram. Aquilo estava tudo programado, diz aqui o nosso querido Manuel Filomeno nesse livro. Estava tudo programado, eles foram atingidos antes, e a maioria deles que desencarnou ali foram retirados imediatamente do corpo físico para não sofrerem nada. Mas por que escolheram aqueles para morrer e não outros? A dívida era deles, o passado delituoso era deles. A lei da reencarnação ela é justa e é perfeita, a cada um segundo suas obras. Dizem os Vedas há 4.500 anos atrás: a sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Era o momento daquelas pessoas todas juntas se juntarem num dado momento, num momento só, e serem desencarnadas assim, de repente. Mas então Deus falhou, Deus não foi bom? Foi. Deus foi o Pai justo e perfeito. Só que era o momento que eles tinham que passar por aquilo ali. Mas todos foram abreviados o sofrimento, nenhum deles sofreu. Foram retirados imediatamente, dado o corpo físico para não sofrer. E foram amparados por uma grande caravana de espíritos que vieram, que desceram ali na terra, na região, para atender aqueles dos primeiros socorros, naqueles sustos que eles levaram, né? Um desencarne assim abrupto, como deve ser um desencarne no avião, uma coisa desse tipo. Enfim, preparando reencarnações especiais, e na psicosfera do Brasil, principalmente, é o que eu falei, só vão descer, só estão reencarnando entidades prontas, preparadas para o bem, para a inteligência, para o uso da boa cabeça, das boas coisas e do coração também. Selecionando casais equilibrados e evoluídos para receber os filhos destinados ao crescimento científico e moral da Terra. Aqui vem um pequeno quesito assim, que a gente balança um pouquinho. O que é? Às vezes, o casal é selecionado lá no mundo espiritual, o André Luiz fala isso, né? A gente vê direitinho como é que é o hospital que tem lá, aqueles institutos de preparação da reencarnação, onde são preparados o pai que vai receber, a mãe que vai receber e aquele espírito que vai reencarnar através deles, como nós vemos através dos nossos pais. Mesmo que os pais até não estejam mais hoje um com o outro e por aí afora, que é natural isso, não se pode julgar pedra. Quer dizer, aqueles dois foram preparados para que aquele espírito viesse através deles. E assim fizeram. Agora, o amor do pai ou da mãe, mesmo que não estejam juntos, é o mesmo em relação àquele filho, porque foi programado para vir aquela pessoa. Então não há acaso, né? Então aqui a gente tem que explicar só isso. Os pais e as mães se prepararam para receber esses filhos que são destinados a criar uma grande tarefa no bem. E qual seria essa tarefa? A da transformação moral da humanidade. Isso vai demorar, isso é mais 500 anos. Não importa. O primeiro passo foi dado. A transição está em movimento, né? E ela está sendo realizada, custe o que custar. Não é assim? Quem são esses espíritos que melhorarão a Terra? Outra boa pergunta, né? Quem é esse pessoal, então, dentro daqueles 500 grandes que viriam, ou até mais? Hoje já são mais, né? Já deve ter vindo outros mais que estão reencarnando aí. Até, não vou dizer de forma compulsória, não, mas preparados sim, treinados, programados para descer, para trazer o bem e a melhor da humanidade. Então o Divaldo um dia perguntava: Divaldo, mas o mundo está tão difícil, as violências estão tão grandes. Ele falou assim: o Pai Celestial cuida de tudo, está tudo nas mãos de Deus. Se vocês observarem, o bem é melhor. Nós falamos aqui no início para provocar que o mal está vencendo, não é? O mal é grande, porque ele divulga mais. A televisão dá enfoque às notícias más, ruins, à tragédia, né? As notícias boas ela não fala. Um pai outro dia lá no Espírito Santo, uma família com 22 anos de casado, não conseguiram ter filho, adotaram 4 crianças de um asilo, que estavam lá precisando de uma adoção, os 4 de uma vez. Era para ser divulgado isso, né? Não divulgaram. Não divulga, não é interesse.
Agora tem sangue, aí vai lá. Tem isso, tem aquilo, tem acidente, tem coisa, chama lá para a televisão, vai lá filmar, né? Mas as coisas boas não. Então, são personalidades importantes. Primeiro, voluntários do amor, filósofos e sábios, olha, trazer a cultura para a gente, né? Antigos profetas, estão tendo a oportunidade. Criadores de religião, aqueles que criaram religiões importantes, não é como hoje não, que a gente tem um certo critério, tem um certo perigo, né? Religiões do passado, que foram importantes, que estão aí. Santos conhecidos, reconhecidos, isso mesmo. Já pensou, gente, uma Santa Teresinha do Menino Jesus? A Teresa d'Ávila, são espíritos elevadíssimos. Descem aqui na Terra, reencarnariam aqui, seria um avanço imenso, né? Todos eles, não é isso, gente? Artistas da Renascença, os grandes artistas aí dos 500, 600 anos para trás, reformadores cristãos. Eu vou dar um exemplo aqui só para vocês terem ideia. O Lutero, Martinho Lutero. Foi importante o Martinho Lutero. 500 anos fez o ano passado que ele voltou, que ele fez o seu trabalho. Você pode estar voltando aí, preparando uma nova visão da vida para os nossos irmãos evangélicos que estão reviravolta nisso tudo, mexendo com eles também, né? Missionários da ciência, claro que vão reencarnar. Espíritos nobres, espíritos de músicos, grandes músicos do passado, vão reencarnar, vão trazer evolução onde estiverem. E finalmente, assessores do Cristo, entidades altíssimas que vão trazer e vão o quê? Olha só, vamos ver se a gente entende a mecânica aqui então agora. Essas entidades ruins, esses espíritos comprometidos com o mal, que não querem melhorar, serão levados para planos inferiores, para planetas que estão começando agora em situações aí novas de vida. Serão levados, ficarão lá um tempo, como aconteceu com a Terra. Ficarão lá até entenderem que a grande lei é o amor. E para cá virão futuramente essas entidades propensas ao bem, para o progresso material e moral da Terra. Então dá para a gente entender. Agora, essa transição é fácil? Não. Ela tem que ser feita na base do arranco? Tem. Infelizmente está tendo que ser. Não é que isso aí justifica a violência, nada disso. Tem que dar aquela acordada na pessoa. Porque a gente fica muito acomodado, né? Domingo vão assistir o Silvio Santos. Que é isso, gente? Já passou. Não é assim? Eu estou falando para vocês terem uma situação paralela, para vocês entenderem como é que é. Então não se pode acomodar mais, né? Em que áreas serão feitas a transição? Na área comportamental, científica e filosófica. Na área comportamental, a redução da criminologia, o controle social e psicológico. Aí a nossa ciência, a sociologia, a psicologia, elas vão crescer, né? Porque elas vão ter campo para poder trabalhar a pessoa, trabalhar o coração da pessoa. Na parte científica, transformando a medicina de lucrativa em humanitária. Isso também precisa ser disciplinado. Não estou falando nada de ninguém aqui, nada disso. Estou falando que tem que ser, vai ser assim daqui para frente. Vão nascer médicos com situações humanitárias. Não que os que estão aqui não sejam, são maravilhosos também. Ai de nós se não fossem eles. Mas tenderão todos para uma situação mais clara, mais humana, né? E finalmente a parte filosófica, aqui que vem a parte mais importante até de todas, que é ensinando a vivência ética no direito, um direito que seja o direito famoso, o direito latino, sed lex dura lex, dura é a lei, mas é a lei, né? Uma expressão latina, um direito de fato que venha corrigir, que venha julgar sem prejudicar e sem ajudar, um direito que esteja no meio, né? Na política, políticos que venham trazer o bem, aí isso aí vai demorar um pouquinho mais, né? E na educação, que é o pilar de toda a evolução da Terra, pilares de uma nova sociedade. Então, essa transição, ela vai ser feita nesses pontos aqui, gente. Então está muito interessante pensar nisso aqui. Mas isso aqui é utopia, igual o livro lá do Thomas Moros, é utopia, né? Não, isso aqui é verdade, só que nem agora. Esse processo já está sendo feito, dizem os espíritos com muita segurança, a partir de 1970, mais ou menos 1970 por aí. O que aconteceu em 1975? Vamos dar um lembrete aqui para as mulheres, para vocês as mulheres, nós homens vamos estar fora dessa agora. O que aconteceu em 75? O movimento feminista, que deu à mulher um novo colorido da vida. A mulher era cidadã de segunda classe.
Hoje ela já é cidadã que está à frente do homem, muitas mulheres. São mulheres fantásticas que estão pelo mundo aí afora, você vê, elas estão dominando mesmo, estão mostrando para que vieram, né? Então a mulher forma uma nova casta, não querendo ser superior ao homem, mas não ser tão ruim quanto os homens foram. Ela é superior no amor, na bondade, no coração. Ontem comemoramos aí, domingo, Dia das Mães. Que coisa boa é uma mãe, né, gente? Que luta que é uma mãe, né? Então tá aí. Então uma nova sociedade virá a partir desses compromissos delas. Como será o mundo de regeneração? A gente quer saber então, depois de tudo isso, de toda essa confusão toda, de todos esses cataclismos, esse negócio todo aí, será um mundo melhor. Claro, não pode deixar de ser. Não vão reencarnar aqui entidades infelizes ou propensas ao mal. Vão reencarnar espíritos elevados com boa tendência. Vai ser um mundo melhor. Claro, né? Conforme é assinalado por Jesus na passagem de Marcos capítulo 13. Ali é Marcos com O, né? Viveremos a época dos sinais representativos das grandes mudanças que já estão sendo operadas na Terra, ratificando-se, ou seja, confirmando-se o período de regeneração. Então será um mundo melhor. O Chico arriscou falar uma data, 2059, né? 2059, 2019 já seria uma parte dessa transição, que é o ano que vem, né? Não falou assim em termos proféticos, nada disso, ele falou que seria mudanças importantes. Estão vendo aí, gente, é só olhar, você está vendo tudo aí, as mudanças que estão aí, né? Tudo isso vai fazer, claro que tem um mundo melhor. Agora, quem vai trazer esse mundo melhor? Essas crianças que estão renascendo hoje. Olhem o nível de inteligência delas em relação ao nosso, na época que nós tínhamos a idade delas. Nós éramos bobos, eu era bobo, não é assim? Era assim, gente. Eles são inteligentíssimos, conversem com eles. Agora são ativos, são agitados e tudo, porque eles têm uma capacidade intuitiva muito importante. Pedagogicamente, a gente analisando pedagogicamente essas crianças, eu sempre dou muito valor às crianças, eles são mostrar que eles vieram para um grande trabalho, uma grande missão. Não querem mais perder tempo com ilusões, eles querem já ir direto ao assunto. Então o Espiritismo se encaixa no perfil dessas crianças, porque ele é uma ciência de transformação, né? E essa deve ser a nossa grande alegria. Reflexões finais. Nada e ninguém poderá mudar os desígnios divinos. Claro, o que está programado por Deus, o grande arquiteto do universo, o nosso Pai, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, conforme está na questão número 1 do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, que tem 1019 questões. A primeira, Kardec pergunta, o que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, nada disso, pode olhar lá que está lá. O que é Deus? Objetivamente, diretamente, ele perguntou o que é. Resposta dos Espíritos, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Olha, gente, que legal. Isso quer dizer o quê? Que nesse momento é um Deus, não aquele Deus antropomórfico que tinha a forma de homem, mas é o Deus que a gente conhece. Perguntaram ao Voltaire, o grande nome da Revolução Francesa, o senhor é um homem que não acredita em Deus, o senhor é materialista. O Voltaire disse, abram aspas, eu não acredito naquele Deus que os homens criaram, mas acredito no Deus que criou os homens. É outra conotação, é outro princípio filosófico que dá uma extensão de Deus muito grande. E o Einstein, um dos maiores nomes da ciência do mundo de todos os tempos, ele dizia que, perguntaram, o que o senhor acha que é Deus? Ele falou, existe Deus sim. O Einstein falava, Deus é um ser cósmico. Ele deu essa abrangência aí que não é só aqui da Terra não, ele é cósmico, de todo o cosmos. Aí a ciência entra, é um dos pontos básicos do Espiritismo, né? E aqui vem, terminando, reflexão final. Nada e ninguém poderá mudar os desígnios divinos, o que nos pacifica o entendimento a respeito dos atuais e futuros acontecimentos no campo da transição planetária. São as chamadas leis cósmicas e seus mecanismos mais elevados, totalmente justos e perfeitos, sempre com a coordenação do Supremo Pai, que é Deus. Aí tem aquela passagem de Mateus,
5, 44, 48, se não me falha a memória. Sede vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus nos deu uma colocação de nós sermos perfeitos igual o Pai Celestial, né? E aí a gente vai crescendo nisso. Então essa é uma espiral evolutiva da qual eu vou participar dela. E a conclusão: as chamadas ameaças do fim do mundo são capazes de amedrontar os mais céticos ou aqueles compromissados com o mal, com o erro e com a licenciosidade sem fim. É verdade. Tem gente que até hoje quando fala assim, vai acabar o mundo no dia tal. Interessante, a minha mãe desencarnou no dia 12 de agosto de 1999. No dia 11 de agosto, você viu uma predição aí no mundo, que o mundo ia acabar. Para ela, a faixa de reencarnatória dela acabou naquele dia, não por isso, porque ela tinha programado a sua desencarnação naquele dia, né? E aconteceu, foi até uma coincidência, mas não tem nada a ver. Essas chamadas ameaças do fim do mundo são capazes de amedrontar os mais céticos, até aquele que não acredita em nada, na hora que fala que o mundo vai acabar, arregala o olho assim e ficam doidos. Ou aqueles compromissados com o mal, o erro e a licenciosidade sem fim. Cria-se o desespero e os saltos quem puder. Vivem-se as sensações materiais negativas, cujo tom maior são as agressões à vida, aos outros e a você mesmo. Então quem tem a consciência pesada vai ficar com medo do fim do mundo e vai passar por dificuldades imensas. Quem tem a consciência plena em Deus vai ficar tranquilo. A questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Não está em livro nenhum, está na consciência, ponto. Essa é a consciência, essa é a doutrina espírita que nós defendemos e que temos ela como uma grande força para a nossa vida. A gente está acabando. Finalmente, a questão 540 do Livro dos Espíritos nos convida a uma reflexão. Aí diz: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Nós já fomos átomos, hoje somos espíritos encarnados e amanhã seremos arcanjos, estaremos na evolução. Isto é evolução espiritual, né? Não é prêmio nem privilégio, é mérito. Esse aqui é o livro, está aí, essa é a capa dele, agora já até mudou um pouquinho. Então, gente, eu falo para vocês, se quiserem adquirir esse livro, vale a pena. Tudo isso aqui está ali. Vocês vão ler com calma, tem dados estatísticos, tem outras coisas muito importantes. É o trabalho nosso que não dá para fazer tudo isso, mas ficou aí a mensagem, e que essa transição não seja motivo de medo para ninguém, nada disso. Seja motivo de tranquilidade. Você vai pensar assim: puxa, que coisa boa, eu sei então por que está acontecendo isso, por que esse mundo está às avessas, por que esse mundo está modificado, está de cabeça para baixo, porque está sendo feita essa transição, ela não pode voltar atrás. É o momento de se amar, de se preparar para o bem, fazer a caridade, trabalhar com o amor, respeitar o próximo, olhar para aquele parente difícil e dizer para ele: eu te amo, eu sou seu amigo. Dar um abraço naquela pessoa que ontem nos virou a cara, ou pelo menos acenar para ele. Quando chega o dezembro, você manda o cartão. Hoje não tem mais cartão, hoje é mensagem de e-mail, né? Manda para ele uma mensagem bonita, daquela que tem na internet. Enfim, vamos chegar perto da pessoa, vamos amar mais e procurar ficar menos distante daqueles a quem nós precisamos. E diz André Luiz: estão reencarnados conosco aqueles que nós mais precisamos deles e eles de nós. E esses são os nossos escolhidos, e são os escolhidos de Jesus. Tá certo, gente? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, e um prazer muito grande estar com vocês aqui. Muita paz. Obrigado.